Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. No livro de Hebreus, no capítulo 4. Hebreus, palavra do Senhor. No capítulo 4, versículo 11 ao 13. Vamos falar um pouco sobre o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus. Hoje se comemora no mundo cristão o dia da Bíblia. Esse livro sagrado que chegou até nós, graças a Deus por isso. E hoje nós somos fortalecidos, enriquecidos com essa palavra, né? Que nos alcançou e está em nossos corações. Hebreus 4, versículo 11 em diante, diz a pronta palavra do Senhor assim: Amém? Amém. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Amém, queridos? Palavra do Senhor. Vamos orar para esse momento em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós nos pomos diante de Ti, Jesus, submissos ao Teu Espírito, a voz do Teu Espírito nesta noite. Nós estamos aqui trazidos por Ele para ouvir a voz, a palavra do Senhor. Por isso, Pai, ó Deus, nesta noite, oramos para que o Senhor venha com a Tua graça sobre as nossas vidas. Nós fomos preparados para este momento. O Senhor nos preparou para estar aqui. O culto gira em torno, Senhor, da Tua palavra, do que Tu falas, do que Tu nos ensina, do que Tu nos diz. Pai, as Tuas promessas são elas, Senhor, que preenchem e fazem parte de toda a nossa vida. Oramos agora, ó Senhor, para que Tu, ó Deus, use a Tua palavra, use a pregação da Tua palavra, para que ela seja, Senhor, alimento, força, renovo, ó Deus, alerta, prudência, amor, graça para a Tua igreja, meu Pai. Faz com que, ó Deus, nossos ouvidos sejam ungidos para ouvir a Tua palavra e discerni-la em nome de Jesus. Amém. A graças a Deus. Amém. Queridos irmãos, no dia da Bíblia como hoje, a gente estamos refletindo a respeito de que a Bíblia ela é uma palavra muito poderosa. Não há palavra tão poderosa como a Bíblia Sagrada. A gente não conhece, não vamos encontrar uma palavra de tanta autoridade, de tanto poder como a palavra de Deus. Uma das maiores provas dela, poderosamente como ela é o fato de estarmos nós aqui. E não estamos aqui meramente estando. Nós estamos aqui porque a palavra tem nos transformado. A palavra tem produzido feitos profundos em nossa vida. Nós tínhamos e temos muitas outras coisas para a gente fazer. Mas nós estamos aqui porque a palavra de Deus tem produzido autoridade em nossa vida. Então, meus amados irmãos, quanto a isso, não temos dúvida. Ela é
autenticamente, absolutamente poderosa. Portanto, precisamos sempre relembrar como é que essa palavra tão poderosa está sendo colocada em nosso coração. Porque para muitos de nós que dizemos e cremos que a palavra é poderosa, mas que a nossa vida não condiz com ela, a Bíblia então não é poderosa assim. Na vida de algumas pessoas que vivem suas próprias vidas e mesmo assim abrem a boca e dizem que a palavra de Deus é poderosa. Ela é poderosa para outras pessoas, mas muitas vezes não é para a sua própria vida. Porque de nada vale essa palavra aqui se ela fica lá na estante, se ela fica lá no carro, se ela fica lá na sua estante, enfim, na sua casa lá como um amuleto, muitos fazem, né? De nada vale, a palavra de Deus está lá, como Davi dizia: Senhor, guardei tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. É lá que ela produz efeito e transforma o ser que nós somos. Do contrário, a palavra ela não vai ser poderosa para você que não a põe no seu coração. Ao olhar para esse texto de Hebreus 4, o escritor está aqui falando do povo de Deus caminhando no deserto. E ele está dizendo: olha, o povo de Deus no deserto, eles tinham um descanso prometido. O Senhor disse: vou tirar vocês do Egito, vocês vão caminhar por uma vereda muito difícil, deserto, porém eu vou dar um descanso a vocês. Vocês vão caminhar para um descanso, vocês vão trilhar para um descanso, que vocês vão desfrutar das maravilhas, das bênçãos, da presença do Senhor. E de fato, queridos, o descanso estava preparado. Canaã era o descanso, terra fértil, abençoada, lugar próspero, lugar muito santíssimo. Deus preparou para aquele povo e deu para aquele povo: a terra é de vocês. Mas o escritor nos chama a atenção no versículo 11, que muitos daqueles irmãos que tinham descanso prometido não usufruíram daquele descanso. E aí no versículo 9 ele vai dizer: ainda nos resta um descanso para o povo de Deus. Por que nos resta? Porque aquele descanso lá de Canaã, para muitos foi perdido. Muitos saíram do Egito e não chegaram no descanso. Muitos trilharam o deserto e lá se prostraram, não chegaram em Canaã. O escritor então diz: olha, eles ficaram prostrados no deserto, versículo 11 aqui, por causa da desobediência. Era a palavra de Deus, era a promessa de Deus, que tinha um descanso reservado, mas eles caíram em desobediência e por isso não entraram no descanso. Agora nos resta um outro descanso. Esse outro descanso não é mais uma terra geográfica abençoada, frutífera. Esse outro descanso não é mais agora um lugar que Deus preparou de forma terrena para nós. Esse descanso agora está em Jesus Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele preparou um descanso para a igreja. Há um descanso prometido, preparado pelo Senhor. E Ele diz: olha, um dia a minha igreja, o meu povo vai gozar desse descanso. E nós, de fato, nós descansaremos na presença, no gozo do Senhor. E para isso o escritor nos faz lembrar o que agora vai operar em nós, o que agora vai estar em ação em nossa vida para nos conduzir a esse novo descanso que nos resta. Se no primeiro descanso foi perdido por causa da desobediência, esse último descanso que o Senhor preparou, e é o descanso eterno, Deus preparou algo para nos preparar para entrar nele. E no versículo 12 o escritor começa a dizer para a gente: nós vamos entrar nesse descanso, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. A palavra do Senhor, ela é cortante, mais do que qualquer espada de 2 gumes ou de 2 bocas. Ela penetra, ela traspassa até ponto de dividir alma e espírito, juntas e médulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que não seja manifesta por ela na presença dela.
O escritor está nos chamando a atenção, meus irmãos, que o descanso que Deus preparou para o seu povo só vai entrar lá agora aqueles que forem transformados por essa palavra. A palavra de Deus vai ser ministrada, ela vai ser falada, proclamada, cantada, recitada, de maneira que ela vai produzir em nós uma transformação suficiente para nos dar esse tão descanso prometido, para nos conduzir a esse descanso. Queridos irmãos, o que está posto aqui é que Deus tem um lugar preparado para nós, um descanso preparado para o seu povo, e que a gente por nós mesmos não tínhamos capacidade de chegar até lá. O que é que Deus faz? Deus diz: agora eu vou preparar vocês para entrar no meu descanso. E para que essa preparação seja uma preparação profunda, uma preparação realmente bem realizada, completamente realizada, eu vou fazer isso através da minha palavra. Eu vou lapidar cada um de vocês, eu vou estar purificando, eu vou estar até ferindo cada um de vocês no que concerne ao homem mau, ao homem pecador. Eu vou ferir a carne, eu vou ferir aquilo que está de podre, de sujo, de impuro dentro de vocês. Eu, com a minha palavra, irei purificar vocês e vou transformar vocês num povo que vai realmente desfrutar desse descanso. E aí não tem quem possa impedir o agir desta palavra. Amém, irmãos? Amém. O nosso Deus é o Deus que ressuscita mortos. Ele ainda faz isso. O nosso Deus é o Deus que cura câncer. Ele faz isso. O nosso Deus é o Deus que repreende o maligno, expulsa demônios, liberta o homem. Ele é o Deus que se revela à sua igreja, abre os olhos espirituais do seu povo, para que esse povo ande em novidade de vida. E isso tudo como resultado da palavra de Deus em nós. E eu queria que você acompanhasse comigo as qualidades que esse texto dá da Bíblia, da palavra de Deus. Primeira coisa que ele fala aí: a palavra de Deus, ela é viva. E essa expressão viva aqui significa dizer que ela é rápida. Ela logo se cumpre. A palavra de Deus tem essa autoridade, tem esse poder. Ela é viva. Ela é um verbo vivo, é um poder vivo, é um poder ativo. Ela é uma palavra que tem vida. Ela tem como mandar, ordenar. Ela tem como dirigir situações. A palavra de Deus, ela é viva, porque, meus irmãos, é como se fosse o próprio Deus agindo. Quando a palavra de Deus é emitida, é o próprio Deus sendo um agente. Nunca separe a palavra de Deus do próprio Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus em ação. E falou Deus e tudo passou a existir. Todo-Poderoso fala, proclama, e a sua palavra tem uma característica de vida. Ela é rápida em se cumprir. O que ele fala, o agente que o qual ele falou, obedece o seu comando. Para a palavra de Deus, para a voz de Deus, não há diferença se ele está falando com algo que tem vida, ou com algo que está morto, ou com algo inanimado que não tem vida. Se Deus fala e a palavra dele é viva, tudo vai lhe obedecer. As mais remotas, as mais irremovíveis coisas que a gente possa imaginar, a palavra de Deus falada, tudo lhe obedece. Porque o efeito dela é transmitir vida, porque ela é viva. Não é uma palavra morta. Não é uma palavra que fica negociando, não. É uma palavra que tem que ser cumprida. Ela só sossega quando ela cumpre o seu propósito. O texto nos chama a atenção que a palavra de Deus é viva. É por isso que ela se renova a cada manhã. Porque a palavra de Deus é viva e a vida que ela tem é o próprio Deus. E isso se renova todos os dias.
Deus, com a sua palavra, usa essa vida que há na sua palavra para transformar a igreja, para transformar o ser humano. Esse ser humano que ele citou aqui anteriormente, que eles não obedeceram e por isso não entraram no descanso. Mas agora tem uma palavra poderosa em curso. Tem uma palavra poderosa que está produzindo vida dentro dos nossos corações. Queridos irmãos, eu costumo pensar que nós estamos numa grande vantagem. Os irmãos do passado tiveram muita dificuldade e mesmo assim a graça de Deus os assistiu. Mas olha para nós hoje. A gente não tem dificuldade nenhuma. A gente tem a palavra de Deus em nossas mãos. A gente tem o Espírito Santo. A gente tem a graça, o favor de Deus constantemente ao nosso lado. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A gente está numa vantagem incrível. Jesus morreu, ressuscitou, enviou o seu Espírito Santo. Ele está presente entre nós. Se a gente ficar doente, Ele cura se Ele quiser. Enfim, se a gente cair, Ele nos levanta. Nós estamos desfrutando nessa dispensação da graça uma vantagem inigualável. Tudo porque a palavra de Deus tem transmitido vida aos mortos, tem penetrado os nossos corações, e ela tem produzido dentro das nossas vidas renovação, nos faz viver. Ela entra nos mortos e gera vida. Ela entra nos lugares mais sombrios e como raio de um sol, ela ilumina e transmite vida. A palavra de Deus é viva. Nunca esqueça disso. Se foi Deus que falou, essa palavra tem poder. Essa palavra é viva. Ela é a palavra de Deus. Amém? Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão jamais. O escritor nos lembra também que essa palavra que está operando em nós, para nos levar ao descanso de Deus, é uma palavra eficaz. E o que ele está dizendo aqui no original grego é que essa palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é suficientemente poderosa para despertar as nossas consciências. Ela é poderosa para nos revelar aquilo que está lá dentro dos nossos mais profundos pensamentos. Ela é poderosa para alarmar e dispensar e repreender os medos que há dentro de nós. Ela tem um poder que ninguém jamais, nenhuma outra palavra possui. Você lembra daquela mulher que estava indo enterrar o seu único filho? E o velório, o cortejo corria, e saindo da cidade, encontrou-se com a multidão que vinha com Jesus. A multidão da morte encontrou-se com a multidão da vida. E eu acredito e quero imaginar que aquela mulher já tinha ouvido muitos não chores. Não chores. Agora morreu, não tem mais jeito. Mas lá vem Jesus pelo caminho. Entra na cidade de Naim. Vai ao encontro daquela viúva, porque ele tem encontro marcado com aquele que ele quer salvar, transformar. E ele vai ao encontro daquela mulher e diz: mulher, não chores. As lágrimas estancaram, o choro foi sossegado, enxugado. O Senhor transmitiu paz. As palavras que saíram dos lábios de Jesus poderosamente operou naquela mulher. E o poder da palavra do Senhor, poderosa como ela é, fez aquela mulher parar de chorar. A seguir o Senhor vai ao encontro do esquife, que estava posto sobre uma tábua lisa, embalsamado. O Senhor diz: levanta. E o morto se levanta. Que palavra poderosa é essa? Que com uma palavra a morte desaparece. E olha, aquela maior inimigo nosso é a morte. Mas com uma palavra de Deus, dos lábios santos do Senhor, ela desapareceu. Meus amados irmãos, essa palavra é eficaz, poderosa, porque todas as grandes mudanças do mundo estão sendo produzidas por ela. Todas as mudanças, principalmente mudanças morais dentro de mim, de você.
as podridões que nós tínhamos dentro dos nossos corações. Essa palavra está limpando com o seu poder. Jesus uma vez disse para o seu discípulo: olha, vós estáis limpo pelas palavras que eu vos tenho falado. Como água que limpa a sujeira do coração do homem e transforma o coração do homem em um coração alvejado pela graça, pela pureza do Senhor. Nenhuma palavra, meus irmãos, pode produzir tanta revolução como a palavra de Deus. Nenhuma palavra pode produzir tanta mudança como a palavra do Senhor, porque ela é palavra eficaz, palavra poderosa, palavra que se revela o próprio Deus. O escritor de Hebreus está dizendo: há um descanso para o povo de Deus. No primeiro descanso muitos caíram em desobediência, não entraram, mas agora há um descanso que nos resta, e para entrar nesse descanso, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, e ele diz também, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Amém? O que ele está dizendo com cortante é que ela é afiada. Literalmente aqui o texto está dizendo, é uma espada de 2 bocas. Ela tem capacidade de falar, tanto para fazer viver, como também para matar. Ele é o Deus que faz viver, Ele é o Deus também que mata. Ele é o Deus todo-poderoso, e na sua palavra está todo o poder, penetra, corta. Há esses 2 lados de vida e de morte na palavra de Deus. Ela é uma espada como uma flecha projetada para mostrar que o poder de Deus está em ação no coração do homem. Ele chama a atenção da gente, que ela é capaz de cortar qualquer coisa. A espada humana que a gente conhece corta a carne, né? Corta osso, corta madeira, corta utensílios humanos. Mas a espada que é a palavra de Deus, o escritor diz que ela é capaz de cortar aquilo que nenhum outro material pode cortar. Os males da alma, os pecados da alma. A palavra pode cortar isso aí e arrancar fora. A palavra tem o poder de trazer essa purificação afiada. Eclesiastes 12, versículo 11, ele diz que as palavras dos sábios são como aguilhões e pregos presos pelos mestres das assembleias. Isaías 49, 2 diz que ele fez minha boca como uma espada afiada. E lá em Apocalipse 2, versículo 16, diz que da boca do Senhor saiu uma espada de 2 gumes. Porque a palavra dele tem esse corte certo. E se ele corta com a sua palavra, ele vai cortar aquilo que não presta, aquilo que não serve, aquilo que é mau, aquilo que apodrece, aquilo que torna-nos sujos. Essa palavra tem o poder de cortar, de tirar da nossa vida afiadamente qualquer coisa suja. Ela penetra de maneira muito profunda, alcança o coração do homem. Não é muito raro passarmos a ouvir a palavra de Deus numa igreja e parece que alguém está falando diretamente da nossa vida, porque a palavra de Deus, ela desvenda, ela corta, ela purifica. O que ela tiver encontrando na sua vida, que é algo sujo, contrário, pecaminoso, ela vai, com suas 2 gumes que ela tem, ela vai produzir agora um corte. Ela cortará o que não serve. Ela vai cortar o pecado, ela vai cortar o velho homem, ela vai cortar o que é carnal, ela vai começar a cortar tudo que não se aproveita para a glória de Deus. O escritor diz também que ela penetra. E a palavra penetra aqui significa traspassar.
além das articulações, além dos ossos, ela penetra, e diz o texto na expressão mais detalhada, ela divide juntas e médulas. O que as juntas fazem? As juntas permitem que a gente se mova. Nas juntas se mexe, se anda. E o que as médulas fazem? As médulas são mais profundas, são os nervos lá internos, lá as entranhas, que já são agora aquilo que está dentro, ninguém está vendo, ninguém percebe, mas a palavra está dizendo aqui, ela traspassa, ela entra, ela vai até a divisão da alma, e lá ela começa a produzir essa grande divisão. Ela começa a discernir o que é bom, o que não é bom. Ela começa a separar no homem, dentro da alma do homem, aquilo que é próprio do homem carnal, pecaminoso. Ela começa a trazer ao homem uma correção, uma consciência, uma percepção correta de quem nós somos. Em outras palavras, a palavra de Deus penetra, ela traspassa e vai direto ao nosso coração e revela quem nós somos. E essa visão não é uma visão boa, porque nós somos pecadores maus. Nós somos pecadores, meus irmãos, que a graça de Deus precisa sobre nós se fazer presente. Deus vai falando e a sua palavra vai começando a dividir o nosso interior, o nosso coração, vai começando a juntar aquilo que é bom e tirar aquilo que é mal, e ela começa a trazer discernimento, ela começa a trazer mudança nos nossos pensamentos, até aquilo que está lá nos seus propósitos, nos seus intentos, ela começa a discernir. Você conhece alguma palavra semelhante a essa? Não existe. A palavra de Deus, o Deus que nos criou, o Deus que nos fez, o Deus que nos mantém vivos, Ele envia-nos a sua palavra, e ela examina o nosso coração. Os pensamentos são desvendados, o coração agora é revelado. A palavra de Deus é como luz, que não deixa que nada dentro de nós se esconda, ela revela. Não é nós que revelamos a palavra de Deus, é a palavra de Deus que revela quem somos, e começa a nos levar a um discernimento, a uma mudança. Romanos 7,7 fala do quanto nós somos maus, de quanto a gente não tem nada de bom em nós. Mas essa palavra, ele começa a exibir, começa a pôr luz nas nossas trevas, e começa a mostrar o quanto nós somos, meus irmãos, necessitados de mudança. Queridos, não há nada mais terrível do que o coração do homem. Não há nada mais duro, não há nada mais intransformável do que o coração do homem. O ser humano possui um coração que só a palavra de Deus pode mudá-la. Só a palavra de Deus tem esse poder de mudar o coração do homem. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela começa a transformar os nossos corações, e até os piores pecadores são transformados por essa palavra. A palavra é como verdade que vai ao encontro das mentiras, dos enganos, das ilusões do nosso coração, e ela começa a produzir uma grande libertação. Deus começa agora a raiar os seus raios de luz, de verdade sobre as nossas vidas, e nós começamos a vivenciar uma nova verdade, porque a gente vivia numa verdade falsa, numa verdade má, suja, uma verdade que a gente olhava para nós mesmos e pensávamos que estávamos tudo bem, mas a nossa alma gritava, a nossa alma gemia por socorro. E um dia essa palavra entrou, e todos que estão hoje aqui nesses bancos sentados, nessas cadeiras, são pessoas que foram alvo da palavra de Deus. E o que ela tem feito, o que ela está fazendo, o que ela vai fazer, é a maior transformação
que um ser humano pode sofrer positivamente. É a maior mudança que poderia acontecer em nossas vidas. É o que a palavra de Deus está fazendo. Se ela é viva, se ela é eficaz, se ela é cortante, se ela é penetrante, se ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, isso tudo ela faz com uma única finalidade: de nos transformar e nos preparar para nos levar e entrar no descanso do Senhor. Esse descanso que está prometido e preparado já começa aqui, porque a palavra está em curso aqui e agora. Ela está ativa em nossas vidas, mesmo que muitas vezes em algumas pessoas em doses bem minúsculas. A palavra está em doses pequenas. Mas lembre daquele homem que uma vez tinha em casa um criado que estava enfermo. E ele chegou a Jesus pedindo ajuda para o seu criado. E o Jesus disse: eu vou com você lá orar por ele. E o criado olhou para aquele homem centurião e disse: Senhor, não precisa o senhor ir. Não precisa o senhor, porque eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu sou um homem de autoridade. Eu trabalho com homens que eu digo vá e ele vai. Eu digo vem e ele vem. E eu creio que se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado lá será sarado. Mande uma palavra, Senhor, e o meu criado sarará. E o Senhor disse: grande fé encontrei aqui. E aquele homem levou a palavra de Jesus. Ele disse: vai, o teu criado já está sarado. O homem chega em casa e o homem está lá de pé. E ele pergunta: que hora foi que aconteceu? Esse menino ficou bom de que hora? Ele foi tal hora. Foi a hora que o Senhor ministrou a palavra. Porque a palavra de Deus não precisa ser muita. Não precisa ser meia hora, uma hora, um livro todo. Não. Uma palavra de Deus pela fé já muda a história de uma pessoa. Essa é a palavra de Deus, meus irmãos. A palavra viva e eficaz, que está operando em nós uma grande transformação. Porque se voltarmos agora no tempo e olharmos para trás, quem eu era, quem você era, se voltarmos aqui 30 anos atrás, 20 anos, 10 para alguns, outros menos, outros 5 anos atrás, outros 3, outros 2, e vamos enxergar como éramos. E o que essa palavra está produzindo em nós. Eu contei para os irmãos hoje de manhã a experiência que aconteceu agora recentemente em Israel. Que cristãos ali disfarçados entraram no meio do povo do Hamas, dos palestinos, para levar alimentos e suprimentos. E enquanto os palestinos comiam, se alimentavam, os cristãos disfarçados liam a Bíblia, os evangelhos para eles. Ao ouvir as palavras de Jesus, naquela mesma noite, 200 deles sonharam com Jesus. E Jesus lhe chamando e dizendo para essas pessoas: vá procurar um cristão para você entregar a sua vida a mim. E na manhã seguinte, os 200 muçulmanos acordaram com o mesmo sonho e foram procurar um cristão. Esses cristãos estavam bem perto por ali, de forma bem secreta, bem discreta. E diz lá a história, está bem exposto a isso. Esse fato não é um fato, porque a mídia não divulga isso. A mídia não passa essas coisas. Mas tá, graças a Deus que a internet é um campo livre para divulgação. E os homens de Deus têm aí divulgado esses fatos que têm acontecido. E diz a palavra, essa história aí, meus irmãos, que aqueles homens se converteram. 200 homens muçulmanos. Para um muçulmano se converter, há um grande esforço. Mas todos eles sonharam com Jesus. Todos eles entregaram sua vida a Jesus. E diz a história deles aí, o relato, que no dia seguinte foram libertos dos cativeiros do Hamas. Mostrando para nós que o poder da palavra de Deus, há mais de 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 5.000 anos, não mudou. É a mesma palavra.
É a palavra que está em ação, em curso, ativa, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra ainda, ela transforma ainda. Meus irmãos, não podemos subestimar essa palavra, porque ela não foi enviada, ela não foi dada a nós para transformar madeira, cadeira de igreja. Ela foi dada a nós para transformar os nossos corações. Você está aqui hoje para ser transformado por essa palavra. É a palavra de Deus que tem que prevalecer na minha, na sua vida. É a palavra de Deus que tem que estar acima de tudo que eu sou, que eu penso, que eu falo, que eu decido. A palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Ela é prioridade. Ela é suprema. Ela é soberana. Só a palavra de Deus tem esses títulos, mas nenhuma outra. A palavra do juiz cai e muda. A palavra do advogado, do político, a palavra do entendido, do sábio, do estudioso, do cientista, da ciência, tudo muda e tudo passa. Mas a palavra do Senhor, ela nunca mudou. Ela nunca carecerá de mudança. Não haverá um tempo em que a palavra do Senhor precise que a gente atualize ela. Não haverá esse tempo. Ela é a palavra atual. Ela fala, escrita mais de 2000 anos atrás, e hoje parece que ela está descrevendo o coração de um homem como é. Ela é clara, ela é transparente, ela é viva, ela é real. Ela quer cada dia mais, meus irmãos, operar em nossos corações. Permita que a palavra de Deus se aloje, enriqueça dentro do seu coração. Porque o seu coração aí é o lugar de onde saem as coisas mais terríveis que se possa imaginar. E é lá que Deus quer colocar a sua palavra, para que ela produza mudanças. Que um esposo não muda no esposo, que um filho jamais poderá mudar nos seus pais e vice-versa. Ninguém consegue promover a mudança que só a palavra de Deus faz. Por isso, queridos irmãos, vai surgir muitas coisas neste mundo, muitas palavras, muitas vozes. Vai surgir muitas coisas interessantes, palavras curiosas, palavras sábias, palavras de grande interesse. A Bíblia diz, meus irmãos, que nos últimos dias os homens se cercarão de mestres para lhe falar palavras doces, gostosas de ouvir. Mas lembre-se que a palavra do Senhor jamais será substituída. Jamais a gente pode tirar a palavra de Deus do centro e colocar outra palavra ali. Porque a palavra de Deus, ela é a palavra perfeita, inerrante, suficiente, e ela cabe em cada necessidade que está em nossa vida. A palavra tem esse poder de entrar em nossa vida e preencher. Você hoje está aqui ouvindo a palavra de Deus, e você veio a esta casa para ouvir a palavra de Deus, e Deus está dizendo que a palavra dele é viva, eficaz, poderosa, uma palavra penetrante, uma palavra cortante, uma palavra que tem essa capacidade de entrar lá no coração do homem. Uma vez um jovem chegou a Jesus e perguntou: mestre, o que é que eu faço para ter a vida eterna? E Jesus olhou para aquele jovem e disse para ele: olha, vai e cumpre os meus mandamentos, cumpre a lei. O jovem olha para Jesus e responde: Senhor, desde minha mocidade, minha meninice, eu pratico a lei, já vivo nela. Então Jesus olhou para ele mais uma vez, e diz o texto que Jesus agora olhou para o seu coração e disse: jovem, queres ser perfeito? Vai então e vende tudo o que você tem, com o dinheiro da venda reparta com os pobres. E em terceiro, você venha e siga-me. Queridos irmãos, a história desse jovem é triste, pelo menos até aqui. Diz o texto sagrado que ele baixa a sua fronte triste e vai embora. Ele não consegue
aplicar aquela palavra na prática, ela vai contra aquilo que ele tinha de mais valioso. Aquele jovem era rico, o texto diz isso, e ele era rico, amava riquezas, estava atrelado a elas, ele não conseguia se largar das suas riquezas, de maneira que a palavra de Jesus foi lá no seu coração, e foi diretamente no que ele precisava para ser a salvação, a solução da sua vida. Mas ele não conseguiu colocar a palavra em prática. Ausentou-se triste e foi embora. Há historiadores que nos dizem que depois esse jovem se converteu. Não está nas Sagradas Escrituras, mas está na história de alguns estudiosos daquele tempo, que dizem que esse jovem que encontrou-se com Jesus, que foi desafiado a vender tudo que tinha, um certo dia ele converteu-se a Cristo, tornou-se amigo dos discípulos e serviu a Jesus com toda a sua vida. Queridos irmãos, nós estamos aqui porque a palavra de Deus tem a leitura correta de nossas vidas. Ela diz o que é correto a nosso respeito. A Bíblia não é aquela palavra que ela dá o tiro fora para ver se acerta no centro, não. A Bíblia é aquela palavra que vai direto ao coração do homem, e lá ela produz vida. Queridos, se quisermos ter vida em Jesus Cristo, nós precisamos obedecer essa palavra. Isso nos trará garantia de, até o final, entrarmos no descanso que o Senhor tem para nós. Há um descanso preparado, há um descanso prometido. O Senhor conta a parábola lá no Mateus 25, daqueles servos, obedientes, daqueles servos rebeldes, e aqueles que obedeceram ao Senhor. O Senhor diz: olha, vocês entrarão no gozo do Senhor, vocês descansarão e se deliciarão nas delícias do gozo eterno do Senhor, porque vocês andaram segundo a palavra do Senhor. Querido, o Senhor não quer perfeição de nenhum de nós, porque isso é algo impossível da gente ter. O Senhor quer um coração obediente, que obedece a Deus. Não há coisa mais prazerosa para um pai do que um filho obediente, um filho que obedece, um filho que segue suas palavras, segue suas ordens, os seus comandos, seus conselhos. É tudo que Deus quer de nós. Quer ter vida descansada, de plena de paz, quer ter vida abençoada e próspera, obedeça a palavra de Deus. Eu sei que nós seremos levados a conflitantes momentos, em que nós estaremos diante da palavra de Deus e diante de conflitos que nos adversam e nos desafiam. Mas mesmo diante desses momentos, ainda assim, correndo risco de morte, de perda, correndo risco de perder até amigos e famílias, ainda assim, ainda vale obedecer a palavra de Deus. Que o Senhor nos promova, que o Senhor nos eleve a uma fé que seja capaz de obedecer a palavra de Deus, e não simplesmente de sermos meros espectadores, meros ouvintes, mas que ela seja a palavra que, como viva que ela é, ela penetre em nossa vida, em nosso coração, e nos conduza a ser pessoas transformadas para desfrutar do descanso de Deus. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja, Pai, precisa, mais do que precisa, ela depende. A igreja do Senhor, ela não tem como viver sem a tua palavra. A tua igreja vive, respira, a tua igreja anda, a tua igreja trabalha, a tua igreja, ó Deus, se move, porque a tua palavra tem transmitido vida a ela. E nós queremos nesta noite, com muita gratidão, te agradecer pela
tua palavra, que lá atrás, tão longe, o Senhor escreveu ela em pedras e entregou ao seu servo Moisés. Depois o Senhor escreveu elas em pergaminhos, papiros. Depois o Senhor trouxe ela escrita em folhas, em papel. E hoje ela está em nosso coração. Nós somos a tábua hoje que em nosso coração o Senhor tem colocado a sua palavra. Somos uma carta escrita pelo dedo de Deus. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra não está mais contida meramente em folhas, não está reduzida a letras humanas, idiomas humanos. A tua palavra nos transmitiu e nos transmite vida todos os dias. Nós estamos aqui, Senhor, como prova vital de a tua palavra é viva e eficaz, e que ela tem todos os dias, Senhor, filtrado os nossos pensamentos. Ela tem filtrado, peneirado os nossos pensamentos e nos dado discernimento para te servir com fidelidade, com lealdade, com obediência sincera. Obrigado, Deus, porque tantos homens no passado morreram, sofreram pela tua palavra. Obrigado porque tantos homens o Senhor usou para traduzir essa palavra e chegar até nós hoje, na nossa língua, no nosso idioma. Obrigado, Deus, porque o Senhor levantou homens idôneos, capazes de levar a tua palavra adiante. E o Espírito do Senhor, como sempre, a velando, a protegendo, para que ela chegasse a um outro coração mais adiante, e a outro, e a outro. Obrigado, meu Rei, porque ela chegou até nós. Chegou na casa do teu filho, na casa da tua filha que está hoje aqui. E essa palavra está plantada, e não há como ser arrancada mais, porque ela está produzindo vida. Ela está produzindo, Senhor, discernimento. Ela está produzindo um coração novo, revivificado. Ela está produzindo um homem, uma mulher nova em Cristo Jesus. Um caráter forjado na palavra do Senhor. A tua palavra, Senhor, está nos transformando. Ao olhar para a tua igreja, nós podemos hoje nos alegrar, porque do púlpito até a porta, o Senhor está transformando o teu povo. Quem era sujo, o Senhor está limpando. Quem era mentiroso, o Senhor está libertando da mentira. Quem era adúltero, quem era fornicador, quem era ladrão, quem era outras coisas terríveis, Senhor, que só o falar traz vergonha, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Essa é a fé que a igreja tem de caminhar para a Canaã celestial. O Senhor, pela sua palavra viva e eficaz, está fazendo uma coisa nova. E há muitos ainda, qual o Senhor alcançará com a sua palavra. Muitos que o Senhor ainda vai trazer. Muitos que o Senhor ainda vai alcançar. Por isso Ele precisa de mim e de você. Ele conta comigo e com você. Nunca pare de falar a palavra de Deus. Mais do que falar, nunca pare de viver a palavra de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a construir um testemunho fiel, um testemunho leal, um testemunho de sal da terra, de luz do mundo, como o Senhor bem disse que nós somos. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Oh Deus, nos ajuda a sermos uma igreja brilhante, uma igreja que testemunha boas obras, caráter de Deus. Senhor, ajuda-nos a ser um povo, Senhor, restaurado, transformado pela tua palavra. Um povo ao qual a palavra da vida está gerando vida todos os dias. E se cair, o Senhor levanta. E se ferir, o Senhor sara. Aleluia, ó Deus, muito obrigado, porque a tua palavra está ativa em meio a esse mundo perdido,
esse mundo corrupto, a tua palavra está ativa, ainda salvando, ainda velando pelo seu povo, ainda fazendo maravilhas e operando milagres. Muito obrigado, Deus, porque para onde a gente se virar, está a tua palavra a nos alimentar, a nos fortalecer. E a tua igreja anda caminhando firme nas promessas da tua palavra, que um dia elas serão cumpridas totalmente em Cristo quando Ele voltar. Por isso, Senhor, o nosso maior anelo, nossa maior esperança é a tua vinda. Que o Senhor Deus nos ajude a trabalhar, para que trabalhando mais o Senhor volte e chegue até nós a tão esperada, completa salvação. Que a tua palavra, Deus, nesta noite seja guardada em nosso coração, e como viva e eficaz, penetrante, ela venha estar, Deus, sendo dentro de nós, verbo encarnado, para a glória do Senhor. Amém. E amém. Ossos, porque o Deus da igreja é um Deus de poder. Nós cremos nisso. Se Deus quiser agir, Ele age. E ninguém pode impedir. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos nesta noite reunidos nesse santo lugar. Agora, Deus, nós contamos com a tua boa mão em mais uma semana nos guiar. Esta mão que sempre nos guia, essa mão sempre que nos protege, nos guarda em toda a vereda. Oramos, Senhor, para que o Senhor abençoe cada família que chegou até aqui hoje representada. Que o Senhor visite os nossos lares, Senhor, operando milagres e maravilhas na vida de cada família, porque grande é o Senhor no meio do seu povo. Deus, continue fazendo coisas grandes na vida da tua igreja. Vai operando, vai salvando, vai curando, vai transformando, Senhor. Deus, continua convertendo, Senhor, e fazendo maravilhas que só a tua mão pode fazer, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus por nossas igrejas, congregações, pastores, ministérios diversos, Senhor, os pastores do Brasil, dos outros países, as guerras que estão explodindo por aí. Deus, põe a tua mão, tu és o Senhor da história, está no controle de todas as coisas, Senhor. E nós colocamos, pedimos tua bênção para este mundo, Senhor, que encontra-se perdido sem ti. Oramos, meu Senhor, por essa semana, por mais uma semana em que o Senhor nos concede viver. Abençoa cada servo teu particularmente, porque o Senhor não, a gente não sabe para o dia de amanhã, no que vai acontecer, o que vai suceder, a gente não sabe. Por isso a gente coloca o Senhor na nossa frente, entrega o nosso amanhã em tuas mãos, Pai. Cuida da nossa família, cuida do nosso futuro, cuida dos nossos dias, Pai Santo. Deus, abençoa cada aniversariante dessa semana, que eles sejam alcançados com a graça, com a poderosa misericórdia do Senhor, que nos preserva vivos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão fazendo data nova essa semana que entra. Pedimos tuas bênçãos também para as confraternizações que estão acontecendo nesta igreja. Que essa comunhão aumente, que essa comunhão seja ampliada, Espírito Santo. Que nada, Senhor, tire de nós essa unidade, essa comunhão do Teu Espírito Santo, de nos alegrarmos juntos na presença do Senhor. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, visita Manuel, os seus ossos. O Senhor é Deus poderoso. Nós já vimos, nós sabemos que Tu faz. Tu faz, Senhor, Tu faz. Tu podes, meu Senhor. E eu creio, sim, que tua serva pode chegar aqui agradecendo. Por que não? Porque o Deus que nós servimos é o Deus poderoso. Senhor, Pai, querendo agir, que se o nome for glorificado, o Senhor curará o Manuel, para que ele possa glorificar o teu nome. Visita os seus ossos, Pai. Entra ali nas partes dos seus ossos, Senhor, do seu corpo. Porque eu creio que o Senhor curou no passado. Aquela mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor e foi curada instantaneamente. Muita gente o Senhor curou. E hoje o Senhor está com seu Espírito Santo no meio da igreja.
E onde essa igreja clama, eu creio que a vitória chega, Pai. Eu creio que a tua cura pode chegar na vida de Manuel, curar esse câncer na vida dele, para que ele possa testemunhar. Isso foi coisa de Deus. Colocamos ele em tuas mãos, Pai, nesta noite. Do médico dos médicos que tu és, para que o Senhor tome conta dessa enfermidade na vida dele e mude, se for para a tua glória, o diagnóstico dessa doença em nome de Jesus. Nós pedimos tuas bênçãos também para os nossos visitantes que estão conosco nesta noite. Que o Senhor leve em paz, abençoe, concede graça a toda essa igreja, meu Pai. Que a bênção do Senhor seja com este povo poderosamente. Senhor, que a graça do teu Santo Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e poderoso Pai, e as divinas e doces consolações do seu Santo Espírito seja com toda a sua igreja de hoje para todo sempre. Amém. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Vai em paz em nome de Jesus.